todas as áreas da nossa vida, sempre nós precisamos perceber evolução. Cada área da nossa vida, se tem uma área da sua vida que você simplesmente aceitou como ela está, então não vai ter crescimento, não vai ter rompimentos, não vai ter avanços. Então eu peço que você faça essa análise interna aí. E depois até faça essa análise, pega uma folha, tal, pega lá um caderno e faz um círculo e marca lá. Faz lá, espiritual, financeiro, familiar, sentimental, saúde. Marca lá todas as áreas da sua vida. Se a gente fizer uma análise de cada uma dessas áreas, qual nota você daria para cada uma delas? Será que você daria qual nota lá para o seu espiritual, para o seu emocional, para os seus filhos, né, seu relacionamento com seus filhos, para o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com a sua saúde? Pode ser que uma área esteja lá e você marca, ó, essa área aqui, ó, tá dando nota 2. Essa área aqui, ó, tá dando 4. Essa daqui até que tá boa, tá dando 8. Aí se fosse uma roda, essa roda ela gira, cheia, ela quica, né? Ela não roda lisinha. Porque ó, se uma nota tá alta ou tá baixa, ela vai só quicando. Então, às vezes a família está bem, mas o financeiro está ruim. Às vezes o financeiro está bom, mas o espiritual está ruim. E a gente não pode aceitar isso. A gente não pode simplesmente, essa área está boa, mas essa daqui não está bom. Então, assim, na média está bom. Não pode ser. A gente não pode aceitar algo que talvez esteja comum como normal. Tem gente que trata coisas que estão comuns, muitas pessoas estão vivendo, muitas pessoas estão aceitando como algo normal. Não é para ser normal. Pode ser comum na vida de muitas pessoas, mas nós precisamos mudar. Nós precisamos trazer a nossa consciência para que a gente possa trabalhar essas mudanças. Então, atitudes precisam ser estabelecidas e outras atitudes precisam ser eliminadas da nossa vida. Então, até o último dia das nossas vidas, a gente vai precisar fazer essa análise. Porque nós sabemos, a palavra diz que nós somos cooperadores de Deus. Eu não faço tudo e Deus também não vai fazer tudo. Eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Então, não tem como nós vivermos uma grande vida sem fazer a minha parte. Deus tem promessas, Deus quer nos abençoar. Não tem como eu viver uma grande vida sem sonhos, sem projetos, sem crescimento. Não tem como eu viver uma grande vida vivendo por emoções, vivendo ofendido com as pessoas. Quem vive ofendido são pessoas orgulhosas. Tudo está girando em torno dela, ela acredita. Ela acredita que as coisas são levadas, são levantadas, são planejadas para que ela seja prejudicada. Então, pessoas que vivem dessa maneira, de um jeito antigo, nunca vão viver algo novo. Uma pessoa nunca vai viver uma grande vida se ela vive aflita com as coisas, se ela vive agitada, se ela é uma pessoa ainda instável. E quando nós não trazemos esse nível de consciência, ao invés das mudanças acontecerem nas nossas vidas, o que está mudando é só o calendário. Você só está mudando o ano. Você só está ficando mais velho. Só está aparecendo mais cabelinhos brancos. Mas a vida, de fato, continua a mesma de 10, de 20, de 30 anos. E a gente não pode aceitar isso. O mundo aceitou já uma vida mediana. Mas os cristãos não podem aceitar. Deus os criou para viver em alto nível. A palavra diz que nós sempre, não é de vez em quando, sempre estaríamos por cabeça e nunca por cauda.
sempre estaríamos por cima e nunca por baixo. Então essa roda, ela precisa girar, tem que ter progresso nas nossas vidas. A gente precisa ver diferença, a gente precisa ver evolução na nossa vida. Evolução espiritual, evolução na saúde, evolução no casamento, evolução com os filhos, evolução financeira, evolução. Todas as áreas. Deixa eu começar aqui a leitura em 1 Reis 19, a partir do 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Aqui o Senhor estava falando com Elias. Nesse momento ele estava num momento, ele estava se escondendo, ele estava aflito, ele estava triste, ele estava depressivo naquele momento. Ele estava num momento emocionalmente abalado. E o Senhor falou para ele o quê? Volte pelo caminho de onde você veio. Em alguns momentos da nossa vida, nós tomamos caminhos errados. Por estar emocionalmente abalados. Por estarmos com muitas coisas na cabeça e não é o momento de tomar decisões. Momentos de extrema emoção, de extrema pressão, dependendo do tipo de atitude, de decisão que a gente tomar, a gente vai tomar a decisão errada. A gente não vai tomar uma decisão inteligente. A gente vai tomar uma decisão emocional. Aqui Elias, que era um homem extraordinário, forte, determinado, corajoso, ele tinha desanimado. Estava falando de morte, estava falando que era que ele ia desistir, que ele ia parar, que não valia mais a pena, que ele tinha ficado sozinho. Mas não tem sentido. O que ele tinha feito alguns dias antes não tinha nada a ver com esse Elias. Tinha feito descer fogo do céu, tinha destruído os profetas de Baal e de Azerá. Então, quando a gente toma decisões erradas, decisões emocionais, a gente tem que fazer o caminho de volta. A gente tem que retroceder, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que ajustar, a gente tem que consertar, porque aquele não é o caminho aprovado por Deus. E se o caminho não está aprovado por Deus, a gente tem que voltar. Eu fui na emoção, agora eu tenho que voltar e a viver pela fé. Aí o Senhor falou, volta pelo caminho que você veio, que você não devia estar aí. Agora você vai, unge Jeú, unge Hazael e unge Eliseu. E olha só, vamos falar de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Ele veio, lançou a capa e saiu, continuou andando. E ele deixou o que ele estava fazendo para ir atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. A vida é como uma escada, pessoal. A gente vê claramente aqui que Eliseu tinha uma boa vida. Eliseu era querido. Eliseu tinha um bom relacionamento com as pessoas. Eliseu tinha uma vida confortável. E o que ele fez? Por que a gente vê isso? Ele fez um churrasco para todo mundo, ou seja, ele se dava bem com as pessoas. Ele se preocupou com os pais dele, deixa eu dar um beijo de despedida pelo menos, né? Ou seja, eu não estou aqui, nossa, que livramento sair desse lugar. Não, eu vou lá,
eu vou terminar bem aquilo que eu estou fazendo. E ele abriu mão dessa vida. Ele não era um coitado, um miserável, um mendigo, um Zé Ninguém. Ele tinha uma boa vida. E ele escolheu seguir Elias. Ele precisou deixar a família, ele precisou deixar os amigos, ele precisou queimar tudo que representava a velha vida dele, a antiga vida, que era uma vida boa. Porque tem gente que fala, né? A bispa já fez cultos, inclusive, sobre isso, né? Eu deixei tudo para buscar a Deus. Deixou o quê? A miséria, deixou a pornografia, deixou o adultério, deixou as drogas, deixou o quê para seguir Jesus? Aqui ele tinha uma boa vida. Ele precisou abandonar. Então, para viver uma nova vida, eu não posso ficar carregando uma velha vida. Quando nós aceitamos o Senhor, as coisas velhas ficam para trás. Eis que tudo se fez novo. Não dá para viver uma vida nova e poderosa sem fazer uma risca, um corte, sem zerar, sem desistir de algumas coisas. Viver uma nova vida, a gente precisa abrir mão de coisas, que a gente falou agora. A vida é como uma escada.